Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 28 mil dólares. Bitcoin que está sofrendo um pouco desde a decisão da taxa de juros e do discurso de Jerome Powell. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e por que esse price action que a gente está vendo agora é extremamente importante para a gente ver um Bitcoin ou em 30 ou em 25. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre a importância desse dia, tá? A gente está num dia extremamente decisivo, então às 5 horas da tarde eu entrarei ao vivo dentro do escritório na sala aberta aqui, tá bom? Então, para você que já está dentro do nosso escritório, pode vir aqui que eu vou dar o meu plantão das 5 às 6h30 ao vivo para todos aqui de graça, tá bom? Muita gente está perguntando sobre o membros e tal. Galera, entra no escritório que vai ser mais fácil depois para vocês acessarem aos membros, beleza? Mas corre aqui para a gente discutir o price action das próximas horas ao vivo dentro do escritório. Vou deixar no primeiro link da descrição mais 50 convites aí para vocês aproveitarem, ok? Dentro da sala aberta, então, às 5 horas. Beleza, então vamos começar aqui falando para vocês um pouco sobre a decisão, né? Como esperado, 0,25% de aumento, né? A gente foi para uma banda entre 4,75% e 5%, e foi basicamente tudo de acordo com o esperado aqui do Fed, tá? Ele realmente foi um pouco mais dovish, ou seja, ele não está pesando tanto mais assim nas políticas monetárias, mas ele continua deixando bem claro que a inflação está elevada e que ele quer levar ela para os 2%. Pelo menos até agora foi isso que eu interpretei aqui do discurso do Powell, e isso está fazendo os mercados caírem. Por quê? Porque os mercados realmente acreditavam que o Powell poderia ser um pouco menos preocupado com a inflação do que ele realmente está sendo, tá? Então a gente consegue ver aqui que o S&P 500 tinha subido, né, no começo aqui, quando a gente teve o aumento de juros, e depois no começo do discurso do Powell, agora a gente já devolveu todas as altas, tá bom? Estamos brigando aí abaixo dos 4 mil pontos. O próprio Bitcoin, que sofreu mais, tá? O Bitcoin ele tá mais volátil com toda essa questão dos juros aí, assim como a Nasdaq, ele tentou recuperar aqui, foi até os 28.400, que foi basicamente onde começou, tá bom? Onde a gente teve a decisão da taxa de juros aqui, tá voltando, tá abaixo dos 28 mil dólares agora, tá? E é importante a gente entender que o Powell ainda vai falar, tá respondendo as últimas perguntas lá, a gente ainda pode ter certa volatilidade. Mas num primeiro momento, as falas dele não estão sendo muito bem digeridas pelo mercado, em especial quando ele falou que eles vão ter que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, né? Inclusive ele falou que não está no cenário base deles diminuírem a taxa de juros ainda esse ano. E o mercado está esperando isso, tá bom? O mercado, na próxima reunião aqui, deixa eu até atualizar, está esperando aí um aumento de... Aqui, vamos ver aqui, em maio, está esperando aí ou uma continuação ou um aumento em 25 pontos base, mas no longo prazo, quando a gente pega aqui para dezembro, ó, a gente vê um mercado esperando uma taxa de juros ali em 4,25, em 4,50. Se a gente pega aqui, por exemplo, ó, a expectativa da taxa de juros no final do ano está em 4,3, né? Então o mercado está mais otimista do que o Powell está falando. E quando ele começou a falar sobre isso aqui, o mercado voltou a cair, está nesse momento aí lutando pelo fundo aqui, que ele formou nos 27.700 dólares, ok? Então claramente o discurso do Powell para mim tá um pouco mais pesado do que o mercado esperava, e isso claramente está fazendo a gente corrigir um pouquinho, né? Beleza, falando um pouco sobre o Bitcoin aqui, né, e a gente vai falar muito mais sobre entre as 5 e as 6h30 ao vivo dentro do escritório, mas lembrando para vocês, caras, que realmente tá com o Bitcoin, já subiu muito por muito tempo, né, caras? Então, uma correção não é nada de outro mundo. A gente vê o Bitcoin corrigindo aqui para zonas de suporte mais significativas quando a gente olha no diário, né? Quando a gente olha no diário aqui, a gente vê um Bitcoin que não corrige, basicamente, desde aqui dos 24 mil dólares. Então, a gente pode ter, enfim, uma correção para ir buscar Fibonacci mais significativos, né? Como eu venho falando com vocês, os últimos dias para mim foram dias claros de realização de lucro, para colocar dinheiro no bolso e para aguardar potenciais oportunidades de trades, tá? Eu não acho que fazer compras aqui agora pensando no longo prazo é uma decisão muito
inteligente, pensando numa perspectiva pura e simples de relação risco-retorno. Para mim, eu acho que a gente está tendo boas zonas aqui para fazer vendas, tá? Inclusive, fiz muitas vendas hoje. Além disso, né, a gente pode destacar que, pô, vir aqui nos 25, cara, não seria nada de outro mundo, seria uma correção natural para a gente retestar topos importantes que a gente deixou nesse ano, tá bom? Então, a gente pode se encaminhar para uma correção mais forte dessas. Além disso, né, quando a gente pega no curto prazo aqui, a gente tentou ter ali o nosso rompimento, indo para além dos 29 mil dólares, rompendo o triângulo ali nos 28.500 e não conseguiu, né? Claramente aqui a gente já devolveu esse rompimento, tá numa situação tensa aqui agora, voltando aqui, e agora a gente vai brigar por alguns suportes, ok? Eu destacaria, primeiramente, esse suporte aqui, além dessa região dos 27, tá? Eu acho que é uma zona muito óbvia aqui de stop loss hunt. É uma primeira zona onde eu cogitaria pensar num long no Bitcoin, porque é o primeiro Fibonacci que eu vejo aqui como significativo, né? Afinal, se a gente for nessa região, a gente já estaria no 0,382, pensando aqui dos 24 mil dólares. Seria a primeira zona que eu cogitaria um long, tá? Não cogitaria me expor agora pensando no longuíssimo prazo. Eu acho que o risco não paga o potencial retorno, já que a gente está numa zona de potencial distribuição, beleza? Então, basicamente, a gente fica de olho para essa região além dos 27 mil dólares. A gente pode ir nas próximas horas, então a gente vai falar ao vivo sobre isso dentro do escritório, tá? Ao mesmo tempo que agora fica bem óbvio, né? A região dos 29 passa a ser a nossa resistência aqui, a gente precisa romper essa região para continuar a nossa tendência de alta, tá? Talvez demore mais alguns dias, eu acho que a turma estava muito otimista aí, talvez demore alguns dias para a gente conseguir fazer esse rompimento para cima. Mas a gente fica de olho, não apenas para oportunidades aqui de alguns longs a favor dessa tendência de alta do Bitcoin, mas quem sabe também para as altas, beleza? Então a gente começa a conversar sobre isso dentro do escritório às 5 horas da tarde, beleza? Então é isso, um forte abraço, primeiro link na descrição, vou deixar o convite para vocês, tá? E é só vocês virem aqui dentro na sala aberta que às 5 horas eu começo a transmissão de graça, ok? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí às 5 horas.